Oi, Flor. Tá bem. Olá. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou o professor Lailson Silva e eu vou estar responsável pela mediação, né, dessa atividade juntamente com o Flor, né, que vai estar fazendo daqui a pouco uma fala para vocês. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do Encontro Internacional do Mestrado Interdisciplinar em Humanidades, né, da Unilab Ceará, eu acho que pela organização, não só pela organização do evento, mas por continuar realizando eventos, insistindo que a educação importa, insistindo que a ciência também importa diante de um cenário no qual nós vivenciamos cortes e mais cortes das verbas para as universidades federais. Então é importante que esses momentos eles fiquem registrados, né, como um momento também de resistência, né, a resistência em insistir na educação, de insistir na ciência como sendo fundamentais para resolver, ou pelo menos para minimizar as desigualdades sociais que nós vivenciamos hoje na sociedade brasileira. E, segundamente, eu gostaria de agradecer também a presença dos participantes do curso de formação de lideranças ciganas, e agradecer a Flor, né, por propor essa atividade, né, e propor um diálogo que é discutir sobre a questão dos povos ciganos no Brasil. Flor, atualmente, ela é estudante do bacharelado em Interdisciplinar em Humanidades da Unilab Ceará. Ela tem desenvolvido, né, digamos, ao longo já de 2 semestres, uma pesquisa, né, que versa, né, sobre temáticas como movimento social, ciganos, redes sociais, representações sociais. Digamos que esse é o campo, né, digamos assim, um chão sobre o qual a Flor pisa, né, e é a partir dessas questões que ela vai tá trazendo essa discussão. E hoje, né, com essa proposta, ela, digamos que ela vai fazer um recorte, né, dentro de muitas das questões que ela está discutindo, né, e que nós estamos discutindo, porque eu a oriento nesse processo. Então, ela vai estar discutindo sobre o anticiganismo, as representações persecutórias e romantizadas sobre os povos ciganos. Flor, fique à vontade para fazer sua exposição. E após a fala da Flor, nós vamos ter um momento de diálogo, né, no qual vocês poderão expor suas dúvidas, trazer questionamentos e criar o espaço de diálogo e de debate com Flor, tá bem? Fique à vontade, Flor. Boa noite, todas e todos. Agradecer ao professor Lailson pela condução do processo, a coordenação do mestrado interdisciplinar de humanidades da Unilab, né, a comissão organizadora do evento nacional, né, internacional, na verdade, do mestrado interdisciplinar em humanidades. Eu queria só pedir desculpa a vocês, que em alguns momentos vocês vão perceber algumas intervenções muito ruins de som. Eu estou, infelizmente, com uma obra acontecendo aqui na minha rua, e essas pessoas, os operários, parece que estão sendo escravizados, porque eles começam às 7 da manhã, e uma hora dessa ainda estão a pleno vapor, né? O que é um absurdo, né, para um trabalhador brasileiro. Então, se vocês ouvirem barulho de trator, né, quebradeira, carros grandes, motores potentes, não se assustem, é uma obra que está acontecendo aqui na minha rua. Muito bem, dito isso, eu queria agradecer a presença de todos, todas e todos. Aqui nesse grupo, nessa sala, nós temos hoje estudantes da Unilab que fizeram uma prévia inscrição anteriormente, temos os cursistas do nosso projeto de extensão Formação de Lideranças Ciganas, né, que são ciganos e não ciganos, são lideranças, parceiros, aliados do movimento social cigano de 15 estados do Brasil. Então, nós temos pessoas aqui de vários estados do Brasil, alguns familiares, eu também agradeço a presença que aqui estão, e parentes em primeiro, segundo grau que estão aqui, e amigos também muito queridos que estão aqui de uma trajetória de militância que eu tenho de muito tempo. Dito isso, eu queria me apresentar, né? E mais do que me apresentar como nasce essa proposta que hoje eu vou estar apresentando para vocês. Eu sou cigana, da etnia Rom, e essa minha ciganidade ela foi descoberta recentemente a partir do Instituto Cigano do Brasil, que é uma organização social, né, cigana,
que atua em mais de 15 estados brasileiros e 3 países da Europa, em especial. Eu não vou me adentrar muito forte nessa questão da minha heteroidentificação, mas só para dizer que eu estou falando de um lugar da qual eu pertenço, embora eu não sou uma cigana tradicional, criada dentro da cultura e das tradições, né? Ok, vamos lá. Eu tenho uma atuação de mais de 30 anos, estou na UNLAB desde 2018, mas eu tenho uma atuação na área da defesa da criança e adolescente quase 30 anos. Eu passei por várias organizações, e ao chegar na Unilab, né, com essas duas bagagens, essa minha heteroidentificação e essa experiência nos movimentos sociais, especialmente na educação social de rua, e na comunicação e no marketing, onde eu atuei durante muito tempo, nessas organizações do terceiro setor, eu me foquei, né, dirigi o meu olhar e os meus estudos para as questões identitárias e culturais, em especiais nesses espaços ditos cyberespaços, né, as redes sociais, internet. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje para vocês trata-se de um pré-projeto de pesquisa, ele está em construção, é o meu TCC de graduação, mas, e aí eu gostaria de deixar um agradecimento especial ao professor Dr. Laís Ferreira, que é meu orientador, por ter aceito o desafio de me orientar não para a construção de um projeto de graduação, né, para uma mera título de graduação, mas sim de um projeto com qualificação suficiente para que eu possa participar dos processos seletivos para o mestrado, que é a minha intenção, né, e isso me trouxe um arcabouço maior, né, de leitura, de escrita, né, é um desafio bem maior. Mas agradeço ao professor Laís por ter aceitado o desafio, né, e ter ido comigo nessa trajetória. Pois bem, eu vou abrir aqui um slide rapidinho para poder apresentar para vocês um pouco do que seria esse meu projeto de pesquisa, esse pré-projeto, né, de pesquisa. Esse é o nosso card de divulgação do nosso evento, né? Vamos lá. O anticiganismo, as representações persecutórias e romantizadas sobre os povos ciganos no Brasil. E aí eu preciso falar para vocês, muito en passant, porque não tenho aqui a intenção de historiografar, né, os povos ciganos, mas é importante contextualizar para vocês. Os povos ciganos, eles não existe um único povo cigano, né, como nós dizemos, os ciganos, né, como é dito costumeiramente pelos não estudiosos, né? Mas sim povos ciganos. Os ciganos, eles se dividem em 3 grandes grupos, né? Só um momento que eu vou fechar aqui minha câmera para poder apresentar para vocês com maior visualização, que fica me atrapalhando. Só um instante. Pronto. Depois eu volto com a câmera. Vamos voltar para o nosso slide. Bem, povos ciganos. No mundo inteiro, os povos ciganos, eles são um grupo étnico, né, multifacetado. Ele não tem uma única cultura, não é? E eles, no Brasil, a chegada desses povos ao Brasil, elas se dão em fases distintas, né? São 3 grandes etnias: os calons, os rons e os sinti. Os calons são os ciganos oriundos de Portugal, né, Espanha. Os rons, ciganos ali também do leste europeu, né? E aí você tem Polônia, Romênia, esses países. E os sinti daquela região da Alemanha, França. No Brasil, esses 3 povos têm presença aqui. Contudo, eles chegaram em épocas diferentes, contextos diferentes, não é? E a presença majoritária, mais marcante, né, a maior presença, a número de indivíduos, né, é da população calon, que é essa primeira foto aqui do lado esquerdo. Em seguida, nós temos os rons, com uma quantidade representativa, e os sinti. Eles estão espalhados em diversos estados brasileiros, né, mas com a presença muito marcante na Bahia, no Rio Grande do Sul, não é? Alagoas também, no Ceará nós também temos, mas os calons, e aí eu peço que vocês percebam a representação dessas etnias
a partir dessas imagens, tá? A presença cigana no Brasil, Rodrigo Corrêa Teixeira e vários outros estudiosos, né, é considerado, um consenso, né, a chegada do povo Calon, o primeiro povo ao chegar cigano ao Brasil, em 1574. É importante dizer que essa chegada ela é constatada. Rodrigo Corrêa Teixeira, nos seus estudos, ele se debruçou sobre documentos históricos e constatou, né, o degredo, e aí quem não sabe o que é degredo, é uma condenação da coroa portuguesa, né, que mandou uma família, a família Torres, degradada para o Brasil. Isso era uma prática, né, da coroa portuguesa, não só da coroa portuguesa, mas de vários reinados. A França também degradava ciganos, a Espanha também. Mas, nos documentos históricos, o Rodrigo Corrêa Teixeira identificou, né, que em 1574 realmente houve o degredo de uma família chamada família Torres, onde o senhor Torres, né, com a sua esposa Angelina e alguns filhos vieram degradados para o Brasil. Outra coisa que eu queria deixar aqui bem conceituar para vocês é esse termo povos ciganos, né? Por que povo cigano e não ciganos, né? Primeiro, porque eles não se constituem enquanto um povo homogêneo, né? Nem mesmo dentro dos seus próprios grupos. Vamos lá, os Calons, eles são um único grupo, eles não existem clãs dentro dos Calons. Mas os Rons, por exemplo, eles têm mais de 7 clãs aqui dentro, né? Aí você tem Calderagem, Malovara, aí são vários, né? Então, não é um único povo, e com especificidades, né? O Iranildo da Silva Marques, no artigo dele, Povos Ciganos, Povos Silenciados, ele já identificava isso, e esse termo povos ciganos é usado pelo Iranildo, e eu peço essa concessão, né, em concordar com essa nomenclatura, porque realmente não é um povo não é um povo homogêneo, nem mesmo dentro dos seus próprios grupos, né? E muito menos em seus ofícios, artes, regiões de onde descendem, etc. Ok? A Florência Ferrari, ela fez um estudo na sua dissertação de mestrado, um olhar oblíquo, essa palavra é um trava-línguas, né? Contribuições para o imaginário ocidental sobre os ciganos. E aí ela conclui, eu trouxe só a conclusão aqui, porque ela expressa realmente a nossa forma de ver os ciganos pelos não ciganos, né? Eles mobilizam em nós, ocidentais, sentimentos tão contraditórios como o temor, o fascínio, a admiração, o desejo e a repulsão. E com isso revelam algo de nós mesmos. A Florência Ferrari, em 2002, ela pesquisou vários documentos, em especial literatura, onde ela percebeu que a ideia que o Ocidente tem dos ciganos ela é construída a partir do imaginário. O que ela está querendo dizer com isso? É de que os ciganos são ágrafos, isso é outra coisa importante a dizer. Eles não escrevem, apesar de terem língua própria, cada etnia tem a sua, mas eles não são ágrafos, né? A falta de acesso à educação e o nomadismo nas perseguições e correrias impediu, né, inviabilizou esse acesso à educação, então os ciganos são ágrafos. E muito do que é escrito sobre os ciganos é construído a partir dos não ciganos, num olhar a partir do seu espaço, da sua visão de mundo e da sua interpretação sobre o cigano. Então, nessa direção, a Ferrari ela buscou analisar na literatura essas representações sobre os ciganos. E aí eu trago aqui só 2 exemplos, mas ela cita vários livros em épocas diferentes, 2 grandes obras, né, do tempo colonial e imperial, que a primeira vez que os ciganos são citados no Brasil na literatura, ela se dá nessa obra do Gil Vicente, que é um teatrólogo, né, chamado Farsa das Ciganas. É uma peça de teatro de 1521. E o Miguel de Cervantes, La Gitanilla, uma novela em 1613. E aí, analisando essas literaturas, né,
ela percebe que os ciganos, eles são ora romantizados, né? Ora romantizados, ora criminalizados. Ou seja, na obra do Gil Vicente, por exemplo, é um bom exemplo de uma literatura persecutória. Aqui a cigana ela é enrolona, ladrona, oportunista, não é? Mas no Miguel de Cervantes, La Gitanilha, ele já cita a Gitanilha como uma mulher cigana envolvente, sedutora, bela, né? Então, assim, são dois estereótipos construídos aqui, mas a partir de duas visões, uma persecutória e outra romantizada. E aí essa sempre foi a forma como os ciganos eram tratados, né? Representados pelas sociedades em diversas épocas. E aí isso vai mudando em diversas épocas. E aí quando a gente vai para... Quando a gente chega já, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo, ciganos também foram perseguidos, né? Como de forma persecutória, né? Eles não obedecem leis, eles são nocivos à sociedade. Naquele projeto higienista e eugenista também do regime nazista, os ciganos também, poucas pessoas sabem disso, porque é muito mais visibilizado que os judeus que foram... O genocídio se deu a partir do povo judeu, mas isso não é só o povo judeu que sofreu as perseguições do nazismo, né? Ciganos também eram alvo, e isso não é dito. A partir dessas percepções, né, os ciganos, a partir da Segunda Guerra Mundial, começaram a se organizar na busca de reparação a esse genocídio cigano. Atrelado a essa luta, começou um movimento, especialmente na Alemanha, justamente por conta do genocídio sofrido pelos ciganos, que não era falado, tanto é que a reparação para o povo cigano ela não chegou por conta do governo alemão, ela chegou para os judeus, que reconheceu o genocídio dos judeus, mas dos ciganos é uma coisa recente, né? Muito recente. As famílias ciganas ainda não houveram nenhum tipo de reparação, indenização, enquanto algumas famílias judias já receberam. Diante disso, alguns estudiosos, né, na Alemanha, começaram um movimento, né, de estudo daquilo que eles denominam como anticiganismo, que seriam para eles, e se deu na Alemanha, né, mas essa palavra anticiganismo ela já era tratada na França, no inglês, né, e no alemão com anticiganismo, né. Na Alemanha, hoje, existe o Centro Europeu para a Pesquisa Anticigana, desde 2005, né, quando eles realizaram a primeira Conferência Internacional sobre Anticiganismo. E aí houve um conceito, uma definição do conceito de anticiganismo, porque o anticiganismo, até então, ele era pensado sobre as ausências, perseguições e faltas de políticas voltadas aos povos ciganos por parte do Estado, muito baseado no que aconteceu no regime nazista, né, com os genocídios do povo ciganos e tal. Mas, a partir do Centro Europeu de Pesquisa Anticigana, eles ampliaram esse conceito, né, e entendem que o anticiganismo ele é muito mais do que essa discriminação que invisibiliza as políticas públicas, né, e que vai além disso. E aí eles propõem que são medidas discriminatórias ou atitudes, atos ou políticas contrárias aos interesses e direitos dos ciganos. E aí, dentro disso, o anticiganismo ele pode ser exercitado, não sei se a palavra que cabe aqui nesse momento é esse, mas não pelos não ciganos somente. Mas atitudes anticiganistas, que são aquelas que sentimentos, atos, né, atitudes que contrariam os interesses e os direitos dos ciganos. Tudo isso seria o que nós aqui estamos chamando de anticiganismo. Ok? Muito bem. Diante disso, na literatura nós já vimos a presença dessa representação dos ciganos, ora
persecutória, discriminatória, ora romantizada. Os ciganos ou eles são muito ruins, ou eles são muito belos. Mas percebam que mesmo esse belo, ele é um belo dentro de um imaginário. O cigano, ele é bonito nessa romantização, mas ele é mágico, né? Então, assim, é uma beleza fora do mundo real. Então, isso é considerado também, dentro dessa visão, pelo Centro Europeu de Pesquisa Anticiganas, como um anticiganismo. Quando eu digo que alguém é bonito, belo e sensual, né? Quando eu digo que uma cigana é linda, tem os olhos sensuais, eu estou sexualizando a mulher cigana, né? É uma visão patriarcal da mulher cigana, né? E isso também é anticiganismo, né? Então, nessa direção, né? É importante dizer que essas obras todas, elas são, até a Idade Moderna, a gente tem uma representação que ela é construída a partir dos não ciganos, né? Que em contatos ou muito rápidos, ou a partir de subjetividades que eles constroem do imaginário, eles criam essas representações, né? E na pós-modernidade, que é onde me interessa dentro do meu projeto de pesquisa, a gente chega numa era da globalização, né? E nesse contexto em que nós vivemos, não é mais aqui, nessa literatura, né, nesses documentos, aqui nós não tínhamos esse advento da globalização, né? Mas na pós-modernidade nós temos o advento, por exemplo, da internet, que ela rompe com esse modelo tradicional de comunicação, que antes era tipo os móveis, né, livros, né, novelas, uma literatura que vinha da Europa, principalmente, né? O Castelo vai dizer que a internet ela rompe com esse modelo tradicional de comunicação. Por quê? Porque aqui há uma necessidade de ter acesso a esse meio de produção, né? E com a internet, ela rompe com esse modelo tradicional, né, de produção e da comunicação. A tecnologia ela dá poderes aos interlocutores, ou seja, os ciganos passam, dentro dessa era globalizada, a deixar de ser meros receptores e produtores do conteúdo. Ou seja, a partir disso, os ciganos, teoricamente, teriam a possibilidade de construir suas próprias representações, não é? Uma vez que agora a internet, o advento da internet, redes sociais, né, ela facilita esse processo. E é isso que me interessou. E de posse dessa percepção, né, de como a internet possibilitou, eu iniciei um levantamento, porque em 2019, o Instituto Cigano do Brasil me convidou para assumir uma coordenação de comunicação, porque eu já tinha uma vivência, eu já falei para vocês, na área da infância e da adolescência. E aí eu, pensando em construir um plano de comunicação execuível, profissional para o Instituto Cigano do Brasil, eu vim fazer um levantamento na internet de quais eram as organizações no estado do Ceará e ver o conteúdo que eles estavam acionando para poder eu desenvolver um plano para o ICB de qualidade, né? E logo eu identifiquei, e aí eu trago aqui para vocês, que no Ceará nós temos 3 organizações ciganas fundadas e atuantes a partir aqui do estado do Ceará. A ASPRES, a Associação dos Ciganos do Estado do Ceará, a ASCOCIC, que é a Associação Comunitária dos Ciganos de Condado na Paraíba, mas ela foi fundada aqui no Ceará, né, com sede aqui durante muito tempo, e o Instituto Cigano do Brasil. Quando eu comecei a fazer esse levantamento, uma coisa já me chamou a atenção. O canal, o perfil dessas organizações, todos eles estão na plataforma Facebook. E aí, durante uma conversa com um dos presidentes dessa organização, que inclusive participou da fundação de todas as outras, isso é outra informação importante, Rogério Ribeiro, ex-presidente do Instituto Cigano do Brasil, ele fundou a ASPRES, participou da diretoria da ASCOCIC e depois o Instituto Cigano do Brasil. Então, ele me diz o seguinte, no momento de entrevista com ele, que o Facebook era o canal na internet mais acessado pelos ciganos. E aí, de posse disso, porque o Instagram era um público muito mais jovem que se interessava, isso fala do Rogério Ribeiro,
e que o Facebook era onde os ciganos do Brasil estavam mais presentes. Então, eu entrei nesses 3 perfis e tive uma grande surpresa. E aí eu queria mostrar para vocês o foco no meu projeto de pesquisa, né, é o perfil no Facebook do Instituto Cigano do Brasil. Por quê? Primeiro, porque eu preciso fazer um recorte. Eu não estou pesquisando as apresentações identitárias, né, e sociais dos ciganos do Ceará, então eu não tenho a necessidade de abarcar esse todo, é até impossível, né, essa amplitude, eu precisava de um recorte. E eu construí essa escolha a partir do quê? A partir do levantamento que eu fiz nesses perfis. Em 2009, quando eu entrei nesses perfis, eu percebi o quê? O ICB é o perfil mais recente dessas organizações aqui, as 3 do Ceará. Por ser a mais recente, teoricamente, ela deveria ser a com menor número de seguidores, né? Menor número de publicações. Esses perfis são de 2014, 2018 e o ICB de 2018, né? Muito próximo das COSIC. Mas as Prece tem só 60 seguidores, as COSIC 600 e alguma coisa, e o Instituto Cigano do Brasil mais de 4.000 seguidores. Então, isso me chamou a atenção, como um perfil dos mais jovens, né, mais recentes dentro da plataforma, tem um número maior de seguidores, exorbitantemente diferente das outras organizações que têm perfis mais antigos. Por isso, a escolha do Instituto Cigano do Brasil como esse espaço onde eu estaria analisando essas representações. É importante dizer que o Instituto Cigano do Brasil ele tem mais de 900 publicações nesse perfil e 4,7 mil seguidores. Vocês estão vendo aqui, né? Acho que dá para visualizar. Nessas publicações, mais de 900, eu me dei... Fui pesquisar, né, fazer esse levantamento de quais eram as representações, as publicações, o que estava sendo representado nessas publicações. E logo eu percebi que eu necessitaria dividir em 2 variáveis, porque não se daria conta de analisar 900 publicações, isso é humanamente impossível, né, o tamanho da pesquisa que seria. Então, eu optei por dividir as publicações em 2 grandes variáveis. A variável 1, que eu estou chamando de publicações de maior alcance, o que é isso? Quando você cria o perfil, você tem uma ferramenta dentro do Facebook, que é o Google Analytics, que ele te dá para os administradores relatórios semanais, né, do alcance das suas publicações, quantas pessoas curtiram, quantos comentários. Então, o que seria maior alcance? São aquelas publicações que houveram mais cliques nela, mais pessoas acessaram, né, essas publicações, maiores comentários, maiores cliques nos links que são colocados e tal. E aí, de posse disso, eu elegi os anos. O perfil do ICB ele foi criado em 2018, já no final do ano. Então, eu elegi o 2019, o 2020 e o 2021, uma vez que o 2022, quando eu iniciei a escrita do pré-projeto, o 2022 ainda estava pelo meio. Então, os anos completos eram 2019, 2020 e 2021. Então, esse é o meu intervalo. E aí eu fui na ferramenta Google Analytics, com permissão do Instituto Cigano do Brasil, é óbvio, não é? Como administradora da página, com acesso à senha para acessar as publicações, eu fiz o levantamento, elas estão todas mapeadas, e eu identifiquei o quê? Que nessas publicações de maior alcance, algumas representações, elas são muito presentes. São representações compostas por textos, imagens e vídeos, com postagens, né, que contêm símbolos, imagens, né, identificados como representações de uma identidade cigana, né, que são acionados, que geram maior interação. Ela aparece pouco na timeline, mas ela gera um engajamento muito grande. E quais são essas representações?
E aí nós temos aqui a Santa Sara, é uma das que estão nessa categoria, ela é representada como padroeira dos ciganos. Nós temos também a bandeira cigana, que é essa bandeira azul na parte de cima, verde na parte de baixo, e essa roda da carroça vermelha, ela também é de muito alcance, né? E algumas publicações onde são acionados formas, modelos de ser ou não ser ciganos. Essa publicação em especial, ela é a de maior alcance entre todas. Ela alcançou mais de 20 mil pessoas, participaram de debates aqui nos comentários, de compartilhamentos. Ela é a publicação no perfil do ICB com maior engajamento. E percebam no conteúdo a narrativa que está sendo difundida, acionada. Cultura cigana, para quem respeita, não se apropria. Cultura cigana, quem respeita, não se apropria. Vestir roupa cigana, aí tem uma pessoa vestida, aqui com uma saia, um casal dançando, uma mão segurando um tarô e uma mulher dançando uma dança cigana. E aí diz o seguinte: vestir roupa cigana, fazer oficina de tarô, aprender dança cigana não faz de você um cigano. Cultura cigana, quem respeita não se apropria. Então, essa é, na categoria maior alcance, a publicação que mais gerou comentários, compartilhamentos, é mais de 20 mil engajamentos. Paralelo a isso, nós temos o que eu identifiquei como variável 2, que eu estou chamando de variável 2. São as publicações com maior recorrência. O que seriam essas publicações com maior recorrência? São representações que acionam os mesmos símbolos aqui presentes nas de maior alcance, e aí lembrando, bandeira, Santa Sara, essas roupas ciganas, né? O jeito de ser ou não ser cigano, que estão presentes nas de maior alcance, também estão presentes nas de maior recorrência. O que acontece é uma diferenciação do contexto. Ou seja, nessas representações de maior alcance, nós percebemos que a bandeira ela é colocada num contexto mais tradicional. Perceba essa mulher cigana, né, segurando uma bandeira. Ela é uma mulher cigana de um contexto fora do nosso país, muito atrelada à imagem de uma cigana tradicional europeia, né, das ciganas Andaluzia, que é representado pelas ciganas europeias, né, que não são as ciganas da etnia do Brasil. Né? A Santa Sara, e aí é importante dizer que a Santa Sara ela é publicizada e acionada como a padroeira dos ciganos. Muito embora os ciganos não tenham uma única religião. Né? Então, essa padroeira dos ciganos, ela é um diacrítico muito acionado por uma etnia específica, que é o povo rom, né? Mas os calons, eles têm muito forte também a devoção à Nossa Senhora Aparecida, muitos calons também são evangélicos, umbandistas, não há uma religião específica para o povo cigano. Mas, mesmo essas etnias com outras práticas espirituais ou doutrinas, elas respeitam e adotam e publicizam a Santa Sara como essa representação padroeira dos ciganos, né? Ou seja, em algum momento isso vai contra a doutrina dela, mas ela reproduz como uma tradição, né? Mas nas de maior recorrência, o que seria uma publicação de maior recorrência? Diferente da de maior alcance, essa publicação, elas são aquelas que ela é muito presente na timeline, ela está direto aparecendo. Por exemplo, esse tipo de publicação que teve maior alcance, ela apareceu 2 vezes na timeline, não, 3, e pronto. Essa aqui, apareceu mais de 20 esse tipo de publicação. O que seria isso aqui? É um encontro sociopolítico de representantes da coordenação do Instituto Cigano do Brasil, presidente, com um ator sociopolítico, né? Alguma autoridade, representante do poder público, para negociação de algumas questões com relação aos direitos dos povos ciganos.
Perceba, a bandeira, ela também está aqui, mas ela não está presente nesse contexto tradicional de uma cigana europeia, né? Ela está num contexto contemporâneo, né? Outra coisa muito presente, isso aqui é um certificado, que foi uma homenagem que foi dada num espaço legislativo em algum município do Brasil. Percebam a bandeira, percebam a dança cigana sendo executada e percebam as indumentárias. Nós estamos num contexto contemporâneo, uma Assembleia Legislativa, ou, né, de algum espaço, ou uma Câmara de Vereadores, não é? Mas as representações das danças, elas acionam uma dança que é uma dança específica, né, de uma etnia. Ela não é uma representação universal do que venha a ser cigano, né? Porque nós temos 3 etnias, eu já mostrei para vocês no início, mas, mais uma vez, a etnia representativa de uma ciganidade universal, uma tentativa, né, é sempre essa da Europa, da cigana branca, né, loira, percebam? E aqui nós temos os certificados. Além da bandeira, os certificados, eles também acionam essas cores da bandeira universal. E aí eu queria dizer para vocês que essa bandeira, ela foi eleita na primeira conferência Romani, que aconteceu em 1975 na Inglaterra. Essa conferência, ela foi organizada pela etnia Rom, e era uma tentativa, né, de várias lideranças de eleger uma ciganidade universal pautada nessa identidade dos Roms, não é? Então, carroça, essa lógica da carroça, da roda da carroça, ela é tradição dessa etnia. No Brasil, os ciganos não andavam naquelas carroças. Os ciganos no Brasil andavam em cima dos animais, no lombo dos animais, né? Aquelas carroças enfeitadas, tradição, da chamada cultura cigana, ela faz parte de um universo europeu, não é? Mas nessa primeira conferência, em 1975, houve essa tentativa de eleger um hino, uma bandeira e a nomenclatura do povo universal, que seria o povo Roma. E abolir o termo cigano, porque durante a conferência esse termo cigano foi visto como um termo anti-ciganismo, né? Ciganista, no sentido de que cigano era um título, era uma nomenclatura dada pelos não ciganos, pejorativa. Ah, ele é cigano, ele não presta, né? Então eles queriam eleger o título para a etnia de povo Roma. E isso não passou, né? Os Calons se afirmam como Calon, os Sinti como Sinti. Houve essa tentativa que teoricamente não foi adotada. O hino é o mesmo, foi adotado Djelem Djelem, e que quando você traduz a letra do Djelem Djelem, e eu não trouxe aqui para vocês, porque não é esse o intuito, mas dizer para vocês que ele vai tratar de um cigano mágico, fala de uma liberdade, né? Sempre pautado numa tradição que remonta a centenas de anos no contexto europeu. E aí, outra publicação muito presente, que são essas de maior recorrência, é aquela que aparece direto, são doações para as comunidades ciganas. E aí nós temos aqui algumas doações, biscoitos, frutas, né, que foram doados para uma comunidade cigana, e percebam que a bandeira também está aqui, ela já não está, ela está do lado aqui de um contexto contemporâneo, né, com biscoito, abacaxi, não é? Servindo como toalha desta mesa. Ok? E aí, gente, eu queria, para finalizar, nós já estamos chegando ao final, para dar um tempo para que vocês possam, a gente possa debater um pouco, que vocês me ajudem a concluir. Eu trago essa imagem para vocês, né, para que a gente perceba. Isso aqui é pelo Movimento Social Cigano, dentro da página do Instituto Cigano do Brasil. Mas, então, são ciganos representando a si mesmo, né? E suas práticas.
Mas nós temos também na contemporaneidade a representação de não ciganos sobre os ciganos. E um exemplo muito pertinente é a novela Explode Coração, em 1995, onde a Glória Pires, uma novelista conhecida da Globo, com assessoria de lideranças ciganas, e aí a nossa saudosa, e eu deixo aqui minhas homenagens a Miriam Stanesco e o Mil Vacite, ambos já falecidos, deram assessoria para a Rede Globo para a construção dos personagens da novela, que ambientavam-se em uma família cigana. E qual foi essa representação dessa família cigana? Aqui tem uma foto de algumas atrizes do núcleo familiar de uma das famílias ciganas da novela, e vocês percebam nas indumentárias a representação dessas mulheres representando ciganas, como elas se aproximam dessa representação. E eu vou subir aqui. Não é dessa representação, é dessa representação, dos ciganos rons, que são os ciganos, né, europeus. A maior etnia no Brasil é essa aqui. Mas, na representação da novela, a novelista, a escritora, optou, né, eu acredito que seja uma escolha, por representar essa etnia que são os rons, né? E aí, a Brigitte Grossman, na tese de doutorado dela, Ciganos Rons no Brasil, ela identificou que na contemporaneidade haviam disputas no processo identitário. E a novela Explode Coração, ela é, para Brigitte Grossman, um bom exemplo dessa situação. Os ciganos aqui representados dentro da novela, embora haviam assessoria de ciganos legítimos, né? O grande Mil Vacite e a Miriam Stanesco, ambos ciganos da etnia Rom, famílias da etnia Rom, embora os ciganos ficassem muito... estamos na mídia, estamos sendo visibilizados, isso era celebrado, mas havia muitas disputas identitárias. Primeiro, por quê? Porque na personagem, no enredo da novela, essa cigana aqui, né, ela ia contra o que era supostamente tradições da etnia Rom. Ou seja, ela teve relações sexuais antes de casar, ela trabalhava num call center com internet, né? Então, assim, eram várias questões que iam contra o que os Roms entendiam, que quebravam as tradições e desrespeitavam, inclusive. Isso gerou vários problemas e disputas entre os povos ciganos. E aí eu trago aqui para vocês uma outra publicação da página do ICB, Sexta Semana dos Povos Ciganos de Sobral. E aí nós temos aqui algumas imagens, aqui numa Câmara de Vereadores, alguns eventos na Fazenda Joelma, e a Fazenda Joelma, ela fica localizada na cidade de Sobral, no Ceará, e é onde está uma das maiores concentrações de famílias ciganas, só perde para Sumaré, que também é em Sobral, mas é onde tem uma comunidade grande de ciganos, né? Então, são eventos que o povo cigano Calon, que esse povo aqui é Calon, na cidade de Sobral, realiza. Mas nós temos também eventos promovidos, e aí, por não ciganos. Festival de Cultura Cigana, onde são vendidos oportunidades de batismo para virar cigano, perfumes e oráculos, simpatias, você faz cursos para virar cigano e tal. É o que o Shimura vai nos apontar, que diante dessa não é multiétnico, né, dos povos ciganos, o Shimura ele nos aponta que o processo de construção identitária dos povos ciganos, ela se dá de várias formas, essa heteroidentificação, né? Então, ele criou, dentro do estudo dele, e aí eu convido vocês em algum momento a acessar esse estudo, está disponível na internet, do Mário Igor Shimura, é um antropólogo cigano,
Ser Cigano, a Identidade Étnica, em um acampamento Calon itinerante que ele realizou em 2017, onde ele vai criar o que ele chama de SICs, Categoria Identitária Ciganas, e ele vai sistematizar perfis identitários de culturas ciganas que o autor chama de particulares, ou seja, várias formas existentes na sociedade contemporânea de se dizer cigano. Ele faz esse levantamento e ele sistematiza isso. Mas eu vou me adentrar em só duas das categorias que o Shimura descreve em seus estudos. O que ele chama de ciganos de sangue, e o que seriam os ciganos de sangue? São ciganos que se autodeclaram ciganos a partir de critérios étnicos, né, de parentesco, por isso o sangue. Descendente com avós, tataravós, né? Ele aciona um pertencimento étnico a partir de uma experiência de parentesco, né? E, paralelo a isso, dentre as muitas categorias que o Shimura elencou, ele também cita os ciganos de alma. O que seriam os ciganos de alma? São aquelas pessoas que se autodeclaram ciganas a partir de uma prática que não é de parentesco, nenhum critério de parentesco, isso não tem valor, mas sim as práticas. Ou seja, se eu me visto, se eu faço, pratico a cultura, se eu domino essas práticas culturais, eu aciono um pertencimento étnico que não é a partir de um parentesco, mas de uma suposta ciganidade que ele chama de transcendental. Ou seja, em outras vidas eu tenho um sentimento que a minha... E aí também aqui a espiritualidade está presente, né? E aí, sem querer ser de maneira alguma, não se trata de uma intolerância religiosa, né? Estou só trazendo como o Shimura descreve esses ciganos de alma. São pessoas que acionam esse transcendental. Ou eu tenho um mentor na minha religião que é cigano, então eu sou filho, eu sou cigana também. Ou eu pratico a dança, ou eu leio um tarô, eu dou um curso, eu faço roupas. E, de posse disso, alguns ditos ciganos de alma se sentem, inclusive, fazem eventos onde eles batizam essas pessoas e dão nomes ciganos a elas. Então, diante disso, nas análises das representações dos povos ciganos no Facebook do ICB, eu percebi que lá dentro nós temos ciganos e não ciganos interagindo nessas publicações. E o Instituto Cigano do Brasil, ele aciona essas publicações e ele se posiciona diante dos comentários, principalmente quando os comentários eles geram disputa entre os ciganos de alma, os ditos ciganos de alma e os ditos ciganos de sangue. Então, de posse dessas percepções, de identificar essa situação, eu proponho neste projeto o mapeamento de todas as publicações do Instituto Cigano do Brasil e uma análise das representações identitárias e culturais acionadas pelo Instituto Cigano do Brasil no Facebook, né? Para investigar a possível adoção do que eu estou chamando de ciganidade positivada. O que seria uma ciganidade positivada? Seria aquela ciganidade que ela é geradora de uma empatia maior, que proporciona uma abertura maior junto aos diversos atores. Ela dialoga bem com os ciganos, com não ciganos, e que ela possibilita a evidenciação das pautas, das emergências dos povos ciganos. Ou seja, estaria o ICB acionando essas representações que eu identifico a priori, são pressupostos, mas que precisa ser desenvolvida a partir da pesquisa, essa ciganidade pautada, né, numa ciganidade específica de uma etnia, que é a etnia Rom, né? Não é? Porque ela seria aquela mais aceita pela sociedade, né? Aquela que enche os olhos e abre portas, não é? Entende? Eu não sei se eu estou deixando isso muito claro para vocês, mas esse é o meu interesse nessa pesquisa, é identificar se existe essa estratégia
né, de acionamento de uma possível ciganidade positivada. Porque me chamou a atenção porque que nós, no Brasil, a maior etnia é a etnia Calon e as representações que são usadas em todos os espaços é de uma etnia específica, que é a Rom. Por que seriam? E aí, quando a gente olha para os indicadores, o povo Calon é um povo extremamente invisibilizado, sem acesso às políticas públicas, não é? Extremamente em condições miseráveis, muitos deles ainda em situação de nomadismo, ainda perseguidos, são de uma carência extrema, diferente dos Roms, que já alcançaram outros padrões, né? E aí, eu trouxe para vocês essa última imagem para a gente finalizar. Hoje, a página do ICB, até semana passada, na verdade, ela estava com essa capa. Instituto Cigano do Brasil, promovendo a inclusão, divulgando a cultura. E aí, aqui uma representação de uma cigana. Essa cigana, eu chamo a atenção para esse tipo de representação, mais uma vez. Ela está representada como uma cigana pautada na tradição oriental, né, nesse modelo andaluz, né, que não é a maior presença em nosso país. A maior presença em nosso país, continuo afirmando, é do grupo Calon, que é essa etnia aqui, não é? Então, essa imagem de cigano com ouro, ciganos coloridos, ciganos belos, alegres, né? Ela está relacionada a essa representação, olha, calcule, ó, os dourados dos cintos, né? Muitas sedas, né? Muitas cores, né? Também. Então, gente, para finalizar, esse é o objeto da minha pesquisa, do meu pré-projeto, e as representações negociadas na construção da imagem dos ciganos. Por que eu me interessei por isso? Que não é o objeto do nosso estudo, da nossa apresentação nesse momento, que eu estou trazendo só uma parte, porque o meu projeto de pesquisa ele está pautado muito também no movimento social cigano, o ICB enquanto movimento social cigano, né, o Estudo Cigano do Brasil. O Fazito, em 2006, ele já dizia que as representações que são renegociadas na construção da imagem dos ciganos, elas são influenciadoras, tanto das políticas a que são submetidos, como em suas experiências cotidianas. Então, essa é uma grande reflexão que eu deixo para vocês. Que representações os povos ciganos estão se utilizando para construir essa imagem do que é ser cigano e de que forma isso está influenciando nas políticas a que estão sendo submetidos e também nas nossas experiências cotidianas, né? As referências bibliográficas aqui, Florência Ferrari, com um olhar oblíquo, Construções para o Imaginário Ocidental, 2002, José Aclésio Dantas e Patrícia Lopes Goldfarb, com as representações sociais sobre os ciganos na internet, 2015, a Débora Soares Karpovich, Ciganos, História, Identidade e Cultura, em 2018, a Lívia de Pádua Nóbrega, A Construção de Identidade nas Redes Sociais, Fragmentos de Cultura, o Igor Shimura, Ser Cigano, A Identidade Étnica em um Acampamento Calon Itinerante, em 2017, e o Rodrigo Corrêa Teixeira, História dos Ciganos no Brasil, de 2008. Então, eu queria agradecer demais a escuta de vocês e estou aqui esperando que vocês me ajudem, né, a construir essa problemática que já está em andamento, que vocês se posicionem para a gente avaliar, né, como está indo esse pré-projeto, se o caminho ele está sendo claro, né, nessa apresentação que eu fiz para vocês. E eu agradeço, professor Laílson. Deixo aqui também meu e-mail, florfontinelli@gmail.com, meu Facebook, facebook.com/florfontinelli, e o meu Instagram, @florfontinelli, e agradeço a escuta e estou à disposição de todos vocês. Professor Laílson, o senhor pode mediar aí, algumas pessoas estão querendo contribuir. Flu, mais uma vez, Flu, obrigado pela sua fala, pelas discussões que você traz, pensando como essas representações sociais que são construídas ao longo do tempo em diferentes contextos espaciais,
elas se reverberam, né? E elas ganham um novo, digamos, um novo formato no sentido de que no espaço da internet essas representações elas têm uma abrangência bem maior e que a partir da sua reflexão, você se coloca nesse lugar de estar pensando como essas representações elas influenciam na construção de uma determinada imagem dentro do que nós poderíamos chamar, e aí eu abro um aspas para dizer o que é ser cigano, como definir quem é ou quem não é, quem pertence a essa etnia cigana, quais são os elementos que são utilizados para pensar ou para definir quem é um cigano e quem não é. Porque os processos de construção identitárias, elas se dão dentro de uma relação que passa pela dimensão do eu e do outro. Né? Não tem como pensar a identidade se você não pensar essa relação. E claro que nessa relação também emerge um processo de... Existem os processos de diferenciação, e diante desses processos de diferenciação, aquele grupo, aquele segmento que ali nessa relação ele é o menos desfavorecido, ele tende, em certa medida, também a corresponder a uma determinada imagem esperada. Que aí isso se remete, né, muito isso aí ao que a Flu traz, né? Por que uma determinada representação que se reporta aos ciganos rom, ela acaba sendo a mais recorrente nas publicações das páginas do ICB, né? E em que medida essa imagem ela é escolhida e por que ela é escolhida? E claro, nós podemos então ter aí uma variante para estar pensando, não é? Essa questão de que essa imagem é aquela imagem esperada, né, pelos não ciganos, até porque se ela é uma imagem que tem uma dimensão mais positiva, não é, sobre o que é ser cigano, claro que os próprios ciganos nesse espaço de construção, que é o espaço do espaço virtual, que é o espaço onde o ICB está atuando, né, e de onde Flu está fazendo essa reflexão. Então, você está no espaço virtual, uma instituição que ela agrega ciganos e não ciganos na busca de construir estratégias, né, de políticas públicas para o povo cigano, então ela precisa construir também essas estratégias de aproximação, não só para os ciganos, mas também com os não ciganos. Né? Então, essa escolha também dessa imagem, ela pode estar atrelada a essa dimensão de quem são esses não ciganos e como os veem esses ciganos, por que há uma recorrência dessa imagem que seria uma imagem positivada, né? Isso também é um elemento, né, Flor, que é importante pensar nesse processo, né, que você se propõe a compreender. Mas eu vejo aqui que tem a Raquel Freire, ela está inscrita. Se mais alguém tiver alguma questão para colocar para a Flor, levanta a mãozinha que a gente pode fazer, nós podemos fazer um bloco, né, de 3 perguntas. A Flor, após o bloco de 3 perguntas, Flor responde e nós damos continuidade, tá bem? Mais alguém tem interesse em se inscrever nesse bloco, para dialogar com o Flo, fazer algum questionamento, ou refletir a partir também das suas experiências? Ou só a Raquel Freire no momento? A Desirê? Mais alguém? E a Rafaela? Vão compor o primeiro bloco, desculpa. O Elúzio vai ficar para o segundo bloco. Tudo bem, Elúzio? Então, nós teremos nas... Peraí, deixa eu só ver aqui que eu tenho mais... Deixa eu só organizar logo aqui a sequência das falas. Eu acho que eu me perdi na sequência das falas. Eu vou só organizar e eu vou considerar a ordem do chat, tá bem? Então, nesse primeiro bloco eu vou ter a Raquel. Na sequência eu vou ter a Rafaela. E após a Rafaela eu vou ter o Elúzio. Ok? Eu estou seguindo aqui a sequência das mãozinhas aqui, é que eu não tinha visto. Aí no segundo bloco eu vou ter a Desirê. Eu vou só anotar aqui e daqui a pouco eu repito essa sequência. Frank não. Pronto. Então vamos começar esse primeiro bloco. Então se alguém mais tiver interesse, levanta a mãozinha. E aí nós começamos com a Raquel Freire. Raquel, pode ficar à vontade, tá bem? Sim, Raquel, você pode falar... Ah, então tudo bem, Raquel. Então ok. Raquel, tudo bem, Raquel. Então a Raquel, ela de fato foi sem querer. Tudo bem, Raquel. Então a Rafaela, pode ficar à vontade, Rafaela.
O microfone, Rafaela. Olá, todos me escutam? Escuto bem, Rafaela. Que bom. Falando desde Salamanca, né? Um saludo para todos. Foi maravilhoso, assim, é muito gratificante ver uma pesquisadora que é cigana e que está fazendo esse trabalho tão profundo a meu ver, importante que a gente possa trazer um pouco mais de visibilidade para a cultura cigana como um povo originário do Brasil. Que essa é uma questão que eu costumo falar muito, porque aqui na Espanha eles são reconhecidos como povos originários e por isso eles têm as políticas e têm programas do governo voltados exclusivamente para uma reinserção social. Já que na Espanha aconteceu muitos episódios, assim, inclusive tentativas de eliminação dos ciganos, né? E uma cultura, a gente sabe que ela está presente na origem e na formação das culturas contemporâneas de praticamente todo o mundo. E aí, muito essa questão da identidade, na verdade, não é nenhuma pergunta, né? É mais, assim, um comentário para que você possa trazer um pouquinho para a gente sobre essa questão mesmo do romantizar, né? Como no Brasil isso ocorre. Eu vou falar um pouco da minha percepção, porque é mais um chutômetro, assim, não fui a fundo. Mas, por exemplo, a imagem que a gente tem no cigano do Brasil é a entidade, né? Aquela questão espiritual, que você falou do cigano espiritual, não é o cigano de sangue. Mas aquela entidade cigana, por conta da Umbanda, que é muito forte aí no Brasil. E aqui na Espanha, o estereótipo do cigano é o ladrão, o mentiroso e o que rouba. Aqui, a imagem do cigano é muito, muito negativa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da identidade em si, porque esse é um tema que eu também pesquiso aqui. Porque para todo pesquisador que vai investigar a cultura cigana, tem que começar pela questão da identidade, que a gente não sabe ainda definir o que é um cigano, o que é ser cigano. Tanto que aqui a gente utiliza muito a palavra coletivo cigano, porque foi o melhor termo que se encontrou para descrever a diversidade identitária desse povo, dessa cultura. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, para a gente poder compreender como é que se dá, assim, você falou uma coisa que é muito interessante que eu vi, né? A representação da identidade cigana como homes é discrepante para uma maioria tal no Brasil, né? E aí você entra um pouquinho nesse tema, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais possível sobre essa questão de por que essa representação é tão forte, assim, por que essa imagem, essa representação cigana está tão voltada para o home, se a gente tem uma maioria calão aí no Brasil. Não sei se eu me fiz entender. Obrigado, Rafaela. Agora, Elúzio, pode ficar à vontade, tá bem? Elúzio? Oi, abriu o microfone agora, né? Sim, sim. Boa noite. Flor, minha irmã, se você pudesse assim, fazer um paralelo, quando você mostrou até as duas obras literárias aí no início da sua apresentação, e até eu também a percepção que eu tenho ao longo da minha vida de como é que é retratado, né, o cigano pelos não ciganos, etc., geralmente eles focam muito, geralmente se fala na figura da mulher, né, como você falou, ou é a mulher ladra, a esperta, ou é uma sexualização da mulher, aquela que dança, aquela que é feiticeira, que tem uma magia envolvida, né, esse paralelo. Então,
Meu questionamento se refere a, primeiro, né, na tua visão, essa visão que se passa focada no feminino, além né, do machismo patriarcal, da sociedade branca, etc., que foca na mulher numa representação, ou nas próprias etnias ou comunidades ciganas, a figura da mulher também tem uma posição de poder, digamos assim, e por conta disso também acaba denegrindo essa imagem da mulher dentro aí do seu estudo. Se você puder falar para a gente. Obrigado, Elúzio. E agora, Desirê, pode ficar à vontade. Boa noite, galera. Peço perdão por não poder abrir a câmera, mas eu estou usando os dados móveis. Estou tentando instalar a impressora enquanto eu assisto e estou tendo essa dificuldade de usar o Wi-Fi. Muito obrigada, Flor. É sempre um prazer te ouvir, participar. O meu é uma pergunta mesmo, né? Já que você deixou a gente com essa pergunta, eu estou ansiosa porque eu já imagino que você deve ter várias respostas, né? Várias respostas, não em definitivo, mas várias hipóteses para responder. E se alguma das respostas, né, das hipóteses, das especulações, descrevem um fenômeno parecido com o do racismo estrutural, né? Que é uma construção, é uma das dimensões do racismo que pega, de certa forma, indireta, o inconsciente, o imaginário, a subjetividade, e a vinculação da imagem dos ciganos de etnia Rom, preferencialmente em relação ao grupo Calon, que é em maior número, assim como o povo negro no Brasil, se dá o fato de serem mais acessíveis, mais dóceis, parecerem menos hostis, porque estruturalmente ficaram em uma posição, digamos, privilegiada em relação a estudo, organização social. Aí é mesmo uma curiosidade, Flor, nunca consegui pensar e me vi reproduzindo muitas vezes, me sentindo a imagem de uma cigana que não era minha etnia para me representar. Obrigada. Obrigado, Desirê, pela sua participação e vamos fechar esse bloco com a Franquinalva. Franquinalva, pode ficar à vontade. Olá, boa noite a todos. O meu vídeo está fechado porque eu estou com os dados móveis e não consigo abrir o vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Tivemos uma atividade essa semana e eu fiquei muito triste porque, ao pesquisar sobre o povo cigano aqui no Rio Grande do Norte, eu não consegui nada. Tem muitos poucos na região do Seridó ou no interior do Rio Grande do Norte. Eu tentei também uma entrevista com uma pessoa do Cadastro Único, mas essa questão de futebol não deu muito certo, e está marcando e tal. E pegando o gancho da Flor, né, da Fontenelle, o que foi que eu cheguei à conclusão hoje, fico imaginando como são marginalizados, né, os ciganos, esse anticiganismo, que é algo tão terrível na vida das pessoas. Ou seja, quase não se fala em ciganos aqui, porque antigamente eu alcancei esse acontecimento, eles eram muito agredidos verbalmente. Então, assim, eu não sei como é que eu vou conseguir, na verdade, chegar a esse levantamento. Mas é muito triste a gente saber essa questão de que a marginalização dos ciganos, né, ou é romantizado ou é marginalizado.
é tão forte, tão gritante aqui no Nordeste, aqui no meu estado, minha cidade, que eles não aparecem, não é? Então, assim, ficou frustrante para mim esse anticiganismo aqui realmente é muito forte, já tinha falado para vocês, e agora ficou muito claro para mim. Então, assim, não sei se vocês puderem me ajudar a ver como é que eu posso proceder, porque eu fiquei até perdida diante de tanta frustração. Obrigada a todos, e essa é a minha fala. Uma boa noite. Obrigado, Franquinalva. Flor, e agora você pode ficar à vontade para responder essas questões e reflexões que foram colocadas, tá bem? Ok, vamos lá. Agradeço aí as considerações de todos. Eu espero que eu tenha anotado todos que falaram. Foi o Elúzio, a Desirê, a Rafaela e a Franquinalva. É isso, né, professor? Exatamente, Flor. Vamos começar pelo Elúzio. O Elúzio, Elúzio, se eu estiver enganada, você me conserte, né? Porque eu estava com um problema no som aqui, ouvindo muito baixo. Você estava falando com relação à visão, né, do devir feminino dessa mulher cigana. Como é a posição da mulher cigana dentro das comunidades, né? E vamos lá. Bem, quando eu estava fazendo, na minha revisão de literatura, durante os estudos para a escrita do pré-projeto, eu me deparei também com essa representação romantizada, ela está muito mais relacionada à mulher do que ao homem cigano, né, nessas literaturas. É sempre a mulher, ou ela é tão linda que ela envolve o homem, que geralmente é um não cigano, que vai destruir a sua vida por causa desse amor, e aí eu cito aqui a Carmen, né, que é um filme, a história gira em torno disso, né, um homem não cigano que se apaixona por uma cigana de nome Carmen, e a representação é de uma mulher linda, ele se apaixona perdidamente, e a vida dele é destruída, ele acompanha o acampamento, e a vida dele é completamente destruída. Ou seja, a mulher, nessas representações romantizadas, a mulher cigana ela é sempre colocada nesse lugar, de uma mulher de uma beleza tremenda, mas extremamente infiel, desapegada, que ela não vai se dedicar. E quem conhece, né, quem já esteve numa comunidade cigana, vai perceber, não é, que, pelo menos, os contatos que eu tenho com os ciganos aqui no Ceará, né, as mulheres ciganas, essa representação ela não procede com a realidade contemporânea. Eu não sei do para trás, que eu não estava viva, né, para acompanhar, mas o que eu sei que nas comunidades é o inverso, né? As mulheres ciganas, elas vivenciam, são tidas como extremamente fiéis. Isso não quer dizer que não tenha mulheres ciganas com outras aspirações que não a familiar, né? Tem várias. Mas aquelas que se identificam com essa vivência familiar, da esposa, da mãe, elas são extremamente dedicadas a isso. Quem já esteve em comunidades ciganas, fazendo ou pesquisa ou participando, né, de ações, ou vivenciando, interagindo, sabe disso. São mulheres que o casamento, né, tudo isso tem um peso muito grande. Então, essa representação ela é uma visão exógena dos não ciganos, né? A Ferrari vai dizer, inclusive, isso, que é uma visão, é um imaginário, não é? Por conta dessas representações persecutórias, de que são ladrões, são isso, como é que pode ser tão linda ao mesmo tempo e tão cruel, né? Então, elas são atreladas a essa beleza, mas é uma beleza destruidora, que isso não condiz, Elúzio, com o que acontece, com o que eu conheço das comunidades com que eu tive convivência, que são as daqui do Ceará, especialmente Pindoretama, com Sumaré, na cidade de Sobral, Fazenda Joelma. Essa realidade eu nunca vi, né? As mulheres ciganas que se dedicam a essa vida familiar e doméstica, existem outras que optam por outras vivências, né? Estudar e tal, mas as que se dedicam a essa vivência familiar, elas são extremamente dedicadas a isso, não existe. Inclusive, eu participei de uma palestra
durante o evento Povos do Mar, em que era a mulher cigana, e era uma cigana da cidade de Pindoretama, a Jusileide, em que ela respondeu várias perguntas, e algumas delas eram: como é, por exemplo, quando uma mulher da comunidade Calon, lá que você mora em Pindoretama, se ela ficar viúva? Se ela ficar viúva, como é que acontece? O homem, quando ele fica viúvo, ele pode casar outras vezes. A mulher, quando ela fica viúva, não. Ela não pode. Né? Ela não pode conviver dentro da comunidade com outro homem dentro da mesma comunidade. Ela ficou viúva, ela tem que ficar viúva. Então, mas isso é uma regra? Não, ela disse inclusive isso. Que há mulheres que dizem, não, eu vou ver minha vida e vou sair, vou casar com quem eu quiser. E não há problema, ela não é presa por isso, ela não tem nada disso, ela não sofre nenhum tipo de retaliação, mas é uma escolha, né? Então, realmente, são questões que eu não me debruço nesse projeto de pesquisa, porque senão é um campo muito, muito amplo, né? Eu preciso ter um recorte, mas fica aí a dica, é importante essa abordagem, né? Do devir feminino, fica aí uma dica para outros pesquisadores, né? De pesquisar. Agora, uma coisa é certa, a sensualidade ela é muito forte na mulher cigana, mas também os homens eles têm uma descrição nessa. A Patrícia Godfarm diz, a Ferrari, né? A Florência Ferrari diz que eles também são representados como homens envolventes, ótimos para os negócios. Percebe o lugar da mulher, a mulher é o lugar da sedução, e o lugar do homem é para os negócios, do provedor. Eles são ótimos vendedores, negociadores, é assim que eles são representados. E isso não é como uma situação persecutória, mas ao mesmo tempo que eles são bons vendedores, têm bons produtos, eles também são enganadores, entende? Sempre tem a romantização atrelada à discriminação. Espero ter respondido, né, com relação à pergunta do Elúcio. Com relação à fala da Desirê, mulher, a Desirê, deixa eu ver se eu entendi. Ela traz uma abordagem, uma pergunta, né? Uma provocação, na verdade, de que durante a apresentação ela se sentiu provocada a pensar de que forma o anticiganismo está relacionado a representações racistas, estruturalmente falando, né? Uma vez que a gente percebe que as representações eu estou falando de um Facebook específico, né? O perfil do ICB no Facebook, que lá nós vimos que tanto as publicações de maior recorrência como as de maior alcance, elas estão pautadas numa representação que diz respeito a uma etnia específica, né? Quando, na verdade, nós temos 3 etnias no Brasil, e a de maior presença é os Calons, e os Calons não são a representação mais adotada, acionada. É sempre acionada a representação do povo Rom, para delimitar o que é um cigano. E não importa se ele é Calon, se ele é... Né? Inclusive, o Instituto Cigano do Brasil é fundado por ciganos Calons. A diretoria toda é composta por ciganos Calons. Né? A grande maioria tem ciganos Roms participando, associados, sim. Mas a diretoria do ICB, ela, apesar do ICB ter uma atuação a nível nacional e global, já está em 3 países, mas a representação que é acionada é do povo Rom. E aí é inevitável a gente fazer essa reflexão. Eu concordo com você, Desirê. Só que nesse projeto eu não adentrei nesse campo, né, porque também seria outra abordagem, eu tinha que ter um recorte. Né? O que eu quero saber é se essas representações elas são estrategicamente positivadas, é uma estratégia de positivar uma imagem cigana. Eu não me adentro a essas questões, mas, inclusive, é um projeto, a pesquisa não foi executada, é meu projeto que eu pretendo ir para o mestrado com ele, e aí sim executar. Mas eu não vou me debruçar sobre essas questões das representações racistas, né? Mas, voltando à minha apresentação, lembra quando nós falamos do anticiganismo, né? Proposto pelo Centro de Estudos Anticiganismo na Alemanha, quando os pesquisadores dizem que o anticiganismo ele não é só a perseguição, ele também ele é multifacetado. E aí, quando eles dão esse conceito mais amplo, tem a ver com sentimento, com representações, com tudo,
dentro desse conceito de anticiganismo, sim, o racismo está incluído. E aí é um racismo estrutural, sim, no sentido de que essas representações, elas são fundamentadas a partir de um modelo, né? E que esse modelo, ele é um modelo eurocêntrico, não é? É do cigano europeu, né? Com toda aquela representação dos ciganos roms, né? E aí eu deixo aqui a provocação, não é o foco do meu trabalho, mas da minha pesquisa especificamente, mas eu estou trazendo só uma abordagem dentro do meu projeto de pesquisa, né? Um dos recortes, mas é necessário esse objeto ser investigado, né? E aí fica aí outra proposta para possíveis trabalhos aos pesquisadores, vocês que estão aqui nesse encontro. E aí eu tenho a Rafaela. Rafa, eu vou ser muito sincera com você. Durante a sua apresentação, o som estava muito baixo para mim, muito baixo mesmo. Eu cheguei a fechar a câmera para poder botar o ouvido aqui. Eu não sei se é um problema do meu computador, mas eu entendi assim, não sei, que você estava querendo saber como no Brasil, né, essa autoafirmação étnica, essa representação dos ciganos brasileiros, porque os ciganos no Brasil, né, e o movimento social cigano principalmente, ele se utiliza dessa representação a partir de um cigano que... e aí são realmente pressupostos, que a pesquisa não foi executada ainda, ela vai para o mestrado, mas a partir de uma ciganidade de uma etnia específica, que é o povo rom, né? Muito embora a maioria de ciganos no Brasil, a presença é dos ciganos calons. Né? Por que isso acontece, né? Eu entendi assim, se não for, Rafa, me desculpe, você fica à vontade. Bem, Rafa, é o que eu estou chamando de ciganidade positivada. O que seria a ciganidade positivada? A ciganidade positivada, ela é uma ciganidade que ela me possibilita um olhar empático, um olhar atrativo, um olhar desejoso. Ele é aceito, ele abre portas, né? É uma representação positivada, é uma representação que abre portas. Ou seja, eu tenho um histórico de perseguições, de discriminação contra um povo. No momento em que eu mostro esse povo sempre a partir de uma ótica que é muito bonita aos olhos desses que executam esse anticiganismo, né? Eu transformo, eu positivo essa ciganidade. Eu coloco esse cigano numa condição de beleza. E essa beleza, ela está, perceba, naquilo que a Desirê falou antes, ela está numa representação que é de um cigano europeu, colorido, cheio de joias, cheio de ouro, com dourados, com sedas, entende? E ele é tão atrativo, é sobre isso. Essa representação ela é tão eficiente, ela é tão positiva, por isso que eu chamo de ciganidade positivada, que ela atrai, inclusive gera o desejo de eu ser isto. Porque é tão lindo, né, ser isto. Entende? Mas ser o calon que está lá no acampamento, na lama, calçando um chinelo com um prego enfiado, ele não quer ser. Ela não é uma ciganidade positivada, né? Que representa uma situação vulnerável. Essa ciganidade, ela não atrai, não é? Mas essa é a representação que é usada aqui no Brasil. Os calons, eles só aparecem representados como ele para falar da vulnerabilidade do povo cigano. Vocês já prestaram atenção? E aí eu estou fugindo um pouco do Facebook, né? E estou indo para outro campo, as matérias jornalísticas e tal. Quando você vê falar de calon, é sempre numa condição de vulnerabilidade, para mostrar a precariedade, a ausência de políticas e tal. Só que as políticas públicas elas não existem para nenhum cigano. No Brasil não existe políticas específicas, a não ser o Decreto 6.040, que só reconhece a existência dos povos ciganos, o Estatuto dos Povos Ciganos, que está tramitando no Senado, né? E o Dia Nacional
decreto do presidente Lula, que decretou o Dia Nacional dos Povos Ciganos. Mas política mesmo, específica, não existe para os povos ciganos, independente se é RON, se é CINT, entende? Mas na hora de mostrar a vulnerabilidade, é mostrada os canons. Eles são representações desse lugar do sofrimento, da vulnerabilidade. Quando eu quero mostrar o que é ser cigano, eu uso essa ciganidade positivada, que é a ciganidade do povo RON, que é a que a mídia usa, a novela usa, né? Eu espero ter conseguido responder, né? Então, o que eu quero com essa pesquisa é identificar isso. Mas o ICB faz isso como estratégia, é consciente, é inconsciente, entende? Porque ela funciona muito bem. A prova disso é que no perfil do ICB, comparado a outros perfis que não usam essas representações, quase não publicam nada, não há a quantidade de interação e seguidores que o ICB consegue com essas representações. Agora, se isso é uma estratégia, são meras suposições, não é? Meras suposições. Mas a Patrícia Godfarm, ela já, quando ela estudou, no estudo na dissertação dela, o povo RON, ela identificou uma coisa muito interessante que é preciso ser dita aqui. Ela entrevistou alguns, entre eles a nossa saudosa Miriam Stanesco, o Mil Vacite, e ela dizia o seguinte: ela percebeu que a União Cigana do Brasil, presidida pelo Mil Vacite, uma organização, ele acionava bastante nesses espaços, tanto internet, espaços sociopolíticos, a representação de um cigano vitimado pelo genocídio no Holocausto do regime nazista na Alemanha. Isso é uma realidade do povo RON, né? Que é a etnia a qual o Mil Vacite pertence. Então, ele usava bastante essa narrativa para combater, uma forma de positivar essa ciganidade, para dizer, não, nós não somos ladrões, nós não somos trambiqueiros, nós somos mortos, nós somos a vítima. Né? Isso a Patrícia identificou. Mas ela também identificou que a Miriam Stanesco, da Fundação Santa Sara Cali, outra organização, ela já não acionava tanto essa narrativa do Porraimos, né, que é o genocídio cigano na Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista. Ela acionava essa espiritualidade e a Santa Sara, tanto é que ela fundou a Gruta de Santa Sara, ela fazia eventos nessa gruta, então ela acionava, ela positivava a partir de uma espiritualidade. Mas ambos, isso é a pesquisadora que conclui, positivavam essa ciganidade. Nós não somos ladrão, nós não somos matador de criancinha, os estereótipos que foram construídos. Nós somos, pela visão do Vacite, músicos. O Vacite usava muito a cultura musical, né? Violino, essa coisa muito típica da cultura RON, né? Das músicas e tal. Nós somos artistas, nós somos de circo, nós somos circenses, nós não somos bandidos, como vocês disseram, para positivar, para ser bonito aos olhos dos não ciganos. Já a Miriam Stanesco, ela ia por outra direção, pela espiritualidade. Nós também não somos esses ladrões, esses perigosos, nós somos até devotos de uma santa. Olha aqui, nós temos uma santa, entende? Então, são formas de positivar essa ciganidade como combate a essa discriminação e aos preconceitos. Então, o que eu quero saber é, e o Instituto Cigano do Brasil nessas redes sociais, no Facebook especificamente, no perfil da instituição, essa representação, ela tem, porque essa mesma estratégia, é uma estratégia ou eles estão só reproduzindo o que outras organizações também já faziam? Não sei. A pesquisa não foi executada, eu só identifiquei no mapeamento das publicações que essa representação ela é a mais acionada. E isso é fato, né? Não há como fugir. Agora, os motivos, as razões, né? A gente vai ter que executar a pesquisa, e aí, como sendo uma etnografia, nós vamos ter, em algum momento também, de entrevistar esses administradores, porque essas publicações são feitas por pessoas que são ciganas e não ciganas, que o ICB teve durante esse período de 2019 a 2021.
São 9 administradores que passaram pela página. Então, assim, essas pessoas precisam ser entrevistadas, né? Para saber dessa motivação, como isso são construídas, essa decisão, dessa ou daquela representação, se houve, há um planejamento, se não há, como é que se dá. E também entrevistar os seguidores, que nós temos 2 categorias muito claras, que são os ciganos de sangue, ditos de sangue, e os ciganos ditos de alma, que se dizem ciganos, são não ciganos étnicos, mas que acionam uma suposta ciganidade transcendental. Entende? Nós temos ciganos e não ciganos interagindo nessas publicações. E elas são eficientes para ambos. Isso é fato, porque senão não haveria tanto alcance e tanta interação entre eles, que muitas vezes geram disputas e conflitos, sim, mas o fato delas funcionarem se dá pelo número, indiferente ao que está sendo comentado, a quantidade de interação que essas representações geram, elas estão mobilizando, sim, estão atraindo de alguma forma. Mas só saberemos a partir da execução da pesquisa. Acho que é isso. Espero ter esclarecido. É isso, professor Laílson. Obrigado, Flor. Obrigado pelas questões que foram colocadas, né, que fizeram o Flor também refletir a partir dessas questões colocadas. Eu gostaria de saber, acho que não sei se foi a Desirê e a Frank Nalva que mais uma vez levantaram a mão, ou se foi porque vocês não baixaram. E aí, se forem, pode ficar à vontade novamente para fazer alguma colocação, ou mais alguém, se tiver alguma questão a tratar, abordar. E eu acho que essa questão colocada pela Frank Nalva, por esse incômodo, né, de como se aproximar dessas populações, desse grupo, né, ou desses grupos, dessas famílias ciganas, eu prefiro tratar também como famílias ciganas, né, diante do contexto, né, que é no estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista que elas não querem, digamos, né, de uma forma simples, elas não querem ser encontradas, né, nesse sentido, né, então elas têm muito esse receio de serem identificadas, né, e é claro, tem todo um processo de exclusão, de marginalização, de como elas são vistas, inclusive de como elas são vistas nesses contextos locais. Então, talvez uma estratégia interessante fosse talvez começar esse debate, em vez de promover, de tentar chegar nessas populações, né, e dizer, vocês são ciganos ou não, eu gostaria de conversar com vocês, porque talvez não começar a fazer esse debate com os não ciganos, tentar fazer com que a sociedade ela também comece a refletir sobre que imagem se tem sobre os ciganos naquele contexto, para ver se, à medida que esses debates eles forem acontecendo, se esse povo cigano que você consegue identificar, né, nesse contexto no qual você está inserido, se eles não começam, digamos, a aparecer, se eles não começam a utilizar esse elemento, né, da autoidentificação. Mas também é interessante pensar nesses processos, que são os processos de identificação, que é preciso que haja uma motivação, é óbvio. Quando eu fiz pesquisa, especialmente na minha pesquisa do mestrado, eu encontrei um contexto, né, que eu acho que um contexto no qual os ciganos que eles moravam em um bairro há mais de 30 anos, eles compartilhavam o mesmo modo de vida da população local, mas mesmo após 30 anos as pessoas ainda tinham receio de que em algum momento esses ciganos agissem de formas que não fossem esperadas, porque nesse imaginário coletivo e social, esses ciganos eles roubam, eles matam, eles enganam. Né? Contudo, esses ciganos eles tinham a maior facilidade de, pelo menos nas conversas que nós tínhamos, de falar que eles eram ciganos. Né? Mas isso foi um processo que demorou. Esse foi um processo que eu passei um processo de pesquisa, um processo que deve ter durado entre a graduação e o mestrado 1 ano e meio, 2 anos, nesse processo de aproximação, nesse processo de ganhar também a confiança dessa família de ciganos com a qual eu fiz a pesquisa, que foi a pesquisa no mestrado. Né? Mas, por exemplo, quando eu já, nesses diálogos estabelecidos, quando eu já me voltava ali a estar pensando como os ciganos mais jovens, né, aqueles que nasceram e cresceram no bairro, né, como é que eles pensavam a sua identidade, como era a sua relação com as pessoas do bairro, eles negavam com muita facilidade, eles me diziam com muita recorrência. Há situações que é mais vantajoso a gente dizer que é cigano,
Por exemplo, uma situação em que alguém quer entrar em conflito com a gente, como as pessoas sabem que o cigano é valente, eu vou lá e digo eu sou cigano. Já há outras situações nas quais não é interessante. Por exemplo, quando eu estou interessado em namorar com alguma menina que não é cigana, eu digo que não sou cigano. Ou seja, é sempre importante ter em mente qual é o contexto no qual essa identidade ela emerge e ela está sendo negada. Porque o contexto, o meu interlocutor, eles são fundamentais. Mas nesse processo, que é o processo de aproximação, ele é um processo demorado. E talvez investir, fazer um outro investimento, fazer esse movimento talvez para fora, né? Fazer com que esse debate sobre os ciganos, a presença dos ciganos na sociedade brasileira, ele seja feito primeiramente talvez para a sociedade mais ampla, né? Talvez essa investida talvez possa futuramente fazer com que esses ciganos eles comecem a perceber agora há um terreno fértil aqui, ou talvez uma situação mais favorável, né? Que eu não vou ser visto da mesma maneira como eu era visto anteriormente, aqui a própria sociedade mais ampla já está discutindo. E uma questão é fundamental, e não é uma discussão que ela é pontual, não é um dia, não é 2, é um trabalho que ele é contínuo, não é? A gente percebe, você tem mais de 3 séculos aí, não é? Ou mais, a gente talvez 3 séculos, talvez só no Brasil, né? De construção ou de reprodução de uma imagem negativa, não é com um dia, como se tem com as datas comemorativas, por exemplo, quando se pensa, por exemplo, o Dia do Índio, né? Ou o Dia do Meio Ambiente. Não é um dia, não é uma ação específica que vai dar conta de fazer com que a sociedade ela comece a repensar. São atividades que precisam ser realizadas de uma forma contínua, e nesse caso, integrando também os não ciganos, talvez construindo esse terreno mais favorável para que esses ciganos, talvez eles comecem a aparecer. Mas também é preciso, importante, respeitar o fato de que eles talvez não queiram se identificar, mas porque a situação não é favorável. E aí, claro, esse outro processo de aproximação, ele seria um processo mais demorado e que exige tempo, né? Talvez, às vezes, é uma necessidade muito nossa, aí eu estou falando com um pesquisador, porque toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem prazo. Às vezes eu tenho 1 ano para fazer pesquisa. E aí eu estou naquela minha ânsia de me aproximar ali das pessoas com as quais eu quero conversar, com a comunidade. Muitas vezes eu vou atropelando os processos, eu vou atropelando as pessoas, eu não vou respeitando também os espaços, não vou respeitando os limites dessas pessoas. E também é preciso ter esse cuidado, né? É preciso também repensar o que eu estou querendo, mas é mais importante pensar o que essas pessoas elas querem, né? No final de contas. Se alguém tiver mais alguma questão, pode ficar à vontade, porque aí a gente já se encaminha para o fechamento. Tudo bem? Mais alguém tem alguma questão para colocar para a Flor, para trazer para o debate? Sem nenhum pronunciamento, Flor, pode ficar à vontade para fazer seu encerramento. E mais uma vez eu agradeço a presença de todos e todas. Eu vejo aqui que o professor Vitor, né, Macedo, professor da Unilab, também está aqui. Obrigado, Vitor, pela presença. E Flor, eu que agradeço. Muito enriquecedor. Estou acompanhando com atenção tudo que vocês estão falando. Muito obrigado. Ótimo, Vitor. Flor, pode ficar à vontade para fazer os encerramentos. Mais uma vez, obrigado a todos e todas. E a Flor por nos prestigiar com essa discussão, né? Eu queria... É só gratidão. Né, eu tenho aqui nesse espaço, nesse território aqui, né, que nós estamos, a presença de familiares, amigos, cursistas do nosso projeto de extensão e formação de lideranças ciganas de 15 estados do Brasil, aqui representados, amigos, né, de espaços onde eu atuei na área da infância e adolescência, gratidão mesmo. Nós temos aqui o Marcelo, também cigano da Fazenda Joelma, não é? A liderança é importante. Gratidão, professores da Unilab que aqui estão, muito queridos, né? E que acreditam e dão força, né, para essa mulher com 55 anos que almeja, né, chegar ao mestrado. Para mim, vocês não têm ideia da importância, agradecer a coordenação do evento. Nesse momento está aberto o edital do mestrado interdisciplinar em Humanidades na Unilab, vai até março, gente. Inscrevam-se, quem quiser participar, né, desse importante espaço de conhecimento, né, de formação.
Eu vou buscar, vou tentar, né, vou concorrer, infelizmente, ainda sem ações afirmativas na ampla concorrência, porque a gente vem lutando, mas na pós-graduação ainda não é um fato, né? Vaga para cigano. Mas é isso, dizer que esse é o objeto pelo qual eu estou me debruçando, né? Me dedicando bastante, não está sendo fácil. Eu acho que vocês acompanham os momentos que nós estamos vivendo nas universidades públicas. Aqui na Unilab hoje foi um dia de protesto, de luta. Eu não dormi, eu estou sem dormir desde ontem, né? Ainda me restabelecendo, estou me sentindo bem melhor, mas eu estava numa situação que eu sequer conseguia falar, que eu chorava bastante, porque eu venho de uma história muito difícil, né? De tentar acessar esse lugar na universidade e ver isso desmoronar, né? Nós não vamos receber os nossos auxílios, eu não vou ter como me manter mais aqui na Cidade de Redenção. Isso é doloroso, né? Muito doloroso. Mas essa participação nesse espaço com vocês hoje, ela reacendeu essa chama, né? Eu não vou desistir, eu vou tentar, mas vibrem positivamente para sua amiga, porque está difícil. Esse é meu projeto. E aí, para finalizar, dizer que o meu desejo, né, é que esse anticiganismo mais amplo, mais estrutural, né, muito atrelado ao que a nossa companheira falou, acho que foi a Desirê, né, com relação a um racismo estrutural, porque né, no momento em que eu tenho uma presença maior de ciganos da etnia Calon no Brasil, eles são majoritários, são mais, e as representações, elas são feitas a partir de uma ciganidade específica, de uma etnia específica, que não representa nem a cultura, nem a identidade do povo majoritário deste país, que são os ciganos Calon, mas os romos, eles são essa representação utilizada, e aí é inevitável que nós façamos essa ligação, embora não seja objeto do meu projeto, mas fica aqui a reflexão, né? E que outros pesquisadores se interessem pelo tema, porque o povo Calon, né, ele não está sendo representado, né? Não está sendo. Todos os ciganos são representados a partir de uma ciganidade que é pautada no cigano europeu, branco, né? E isso é importante, os Calons são negros, e isso diz muito sobre essa prática, né? Agora, sem nenhuma crítica aos ciganos romos, Deus me livre, é a minha etnia, inclusive, né? Mas, em que momento essa reflexão é feita por esses atores, né? Principalmente, em especial, o movimento social cigano, que é quem mais aciona essas representações e tem maior representatividade. No meu caso, da minha pesquisa, o Instituto Cigano do Brasil, que tem mais de 4 mil seguidores, né? Então, é importante que essas reflexões sejam feitas, não é? Porque os ciganos são representados a partir de um modelo que eu chamo de ciganidade positivada, a partir de uma etnia específica europeia, que não é a maior presença no Brasil, mas é usada como uma suposta ciganidade universal. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo, para representar os povos ciganos como se nós fôssemos um único povo. É isso. Gente, muito obrigada, viu? E vibrem positivamente. Eu quero, em março, passar nesse mestrado. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. E vocês têm me ajudado bastante. Um abraço, boa noite, e vamos em defesa da universidade pública.